Muito bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos nos preparando para o nosso encontro de hoje, do nosso Clube do Livro 3.0, a live 12, sobre o capítulo 11 do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Um capítulo para falarmos sobre o tema sucesso, principalmente de ordem profissional, que é o que se trata principalmente aqui, esse capítulo. Então vamos conversar um assunto imprescindível, fundamental para aquelas pessoas que desejam realizar a conquista dos seus objetivos profissionais, principalmente. Então vamos começar. Então hoje, capítulo 11 do livro O Poder do Subconsciente em relação a sucesso profissional. É um assunto extremamente importante. Por quê? Porque você precisa entender, todos precisam entender, quem busca melhores resultados profissionais, que sucesso profissional é regido por leis também. Não só, por exemplo, o campo espiritual ou o campo sistêmico familiar, a realidade como um todo, a nossa sociedade. Se você parar para perceber, tudo isso é regido por leis. É regido por leis. Tá? E em relação ao sucesso profissional, isso não é diferente. O sucesso, para que ele possa acontecer, tem determinadas leis que precisam ser cumpridas. É um trilho. Isso foi estudado profundamente, tá? Principalmente quem foi mais a fundo nessas leis do sucesso foi Napoleão Hill. E eu sugiro que você estude o livro que se chama As Leis do Triunfo. E quando você estudar esse livro, você precisa ir avaliando na sua realidade se você está em sinergia com essas leis. A maioria das pessoas, por exemplo, tem pessoas que fazem terapia comigo, fazem ou a hipnose, fazem ou a constelação, fazem apometria no nosso instituto, fazem um processo terapêutico, ou muitas vezes um caminho de conhecimento. E aí a pessoa muitas vezes já indaga, questiona por que o sucesso e a prosperidade muitas vezes ainda não bateu na porta, né? Não aconteceu plenamente. Porque quando você faz um processo terapêutico, quando você faz uma intervenção nesse sentido, você precisa entender que você está abrindo uma porta que estava fechada muitas vezes. Você está desamarrando algo que estava amarrado. Você está se liberando de um bloqueio, uma pedra que tinha no seu caminho que não te permitia você de avançar. Só que isso é uma parte do caminho, é uma etapa do caminho. Depois que você abriu a porta, depois que você desamarrou,
Depois que você recuperou, às vezes, uma força que você estava sem, como, por exemplo, a força do pai, a força da mãe, a força ancestral, a força da alma, que muitas vezes as pessoas não conseguem sucesso porque estão sem isso, você precisa entender que é como se fosse o início do caminho. E as coisas não vão acontecer assim num passe de mágica. A partir daí, você tem um trilho. A partir daí, você tem um trilho que você vai precisar percorrer. E nesse trilho, você vai precisar ajustar o seu comportamento, a sua parte prática, as suas ações, dentro das leis do sucesso o máximo possível. Se eu pego um aluno meu, ou um seguidor, ou alguém que está se queixando da questão de sucesso e prosperidade, e eu fizer uma avaliação mais a fundo nela em relação às leis do sucesso, eu vou encontrar várias leis que não estão sendo cumpridas nesse caminho em direção ao sucesso. Então você precisa entender que o sucesso ele tem um componente interno. Você precisa estar desamarrado do seu passado, principalmente problemas relacionais, problemas emocionais mal resolvidos em relação ao passado, os perdões que não foram consolidados, que mantêm você, enroscado num ciclo anterior, o alinhamento do seu caminho em relação ao propósito da sua alma, o que tem força, o que não tem para você, o propósito ancestral. Tudo isso precisa ser alinhado. Depois que alinhou, você tem que cumprir um trilho. Você vai precisar agir. E aí vem a parte externa em relação ao sucesso, que envolve estudo especializado da área que você está envolvido. Você não pode ficar no raso. Se você ficar no raso, a competição é maior. Você vai ter mais pessoas no raso do que pessoas no profundo. Tá? Esse é um ponto. Essa é uma das leis do sucesso. Conhecimento especializado. Diferenciado. Tá? Aí a pessoa não estuda. A pessoa estuda só a parte básica da coisa, o raso da coisa, e acredita que já tem o suficiente para deslanchar. Precisa ter um aterramento na realidade, né? Então, aí vai ter a parte externa, comportamental, que precisa estar alinhado com esses princípios do sucesso. O Napoleão Hill ele colocou 17 leis. Olha a quantidade de leis. E aí se a gente unir com as ordens do sucesso do Bert Hellinger, tem mais elementos a serem alinhados nesse sentido. Uma vez eu dei um workshop desse assunto, eu selecionei 20 itens. Então, tinha as leis do sucesso ali, junto com ordens do sucesso. Trabalhei 20 itens para o pessoal nesse sentido, que precisa se alinhar em relação ao sucesso. Então, você precisa entender que são muitos ajustes que precisam ser feitos se você realmente quer atingir um resultado diferenciado na sua vida, profissionalmente falando. Aí entra a questão, o que é sucesso? Sucesso é relativo. Para cada pessoa é uma coisa. A minha barra em relação ao que é sucesso, ela é alta. O nível de exigência, o padrão, o resultado que eu busco, ele é alto. E eu pago um preço em relação a isso, né?
Para outras pessoas, o sucesso pode ser outra coisa. Pode ser um nível de resultado menor, pode ser uma conquista em outra área da vida. Isso é muito relativo. Para cada pessoa é um cenário. Mas basicamente, se a gente for pegar o termo da coisa, o sucesso é quando você alcança o seu objetivo. Só que aí esse objetivo, ele não pode ser uma coisa só da personalidade, só do ego. Senão lá na frente isso cobra um preço. Quando você conquista um resultado e ele não está em alinhamento com a sua alma. É aí que é o porém da coisa. A pessoa vai se sentir vazia. Ou quando ela conquista algo, ferindo outras áreas. Ela fere demais sua saúde, ela fere demais suas relações, não olha mais para suas relações, fica só bitolada no objetivo, ela abandona a sua espiritualidade, só foca nessa área da vida. Então é o cobertor curto. Não faz sentido quando você destrói uma área da vida para você conquistar outra. Elas estão correlacionadas. Porém, por um tempo, às vezes você vai colocar mais prioridade numa área e menos em outra, para que você possa ter uma ingestão de energia e tempo maior naquilo que precisa alavancar. Isso faz parte. E aí você administra a outra área para que ela se mantenha, pelo menos, num resultado, né, regular, considerável, bom. Né? Por exemplo, quando eu estou hiperfocado no sucesso profissional, financeiro, eu acabo treinando menos, mas eu não deixo de treinar. Eu não abandono o treinamento físico, o meu exercício. E eu tenho os meus horários com a família, com a Marina, que são sagrados, são religiosamente cumpridos. E quando eu preciso reduzir um pouco, eu e a Marina tem um momento de alinhamento e depois a gente compensa, entendeu? Então é normal ter umas oscilações por um tempo, um período de hiperfoco, tá? Mas você gerencia aqui para que fique satisfatório pelo menos, que fique bem, senão uma dessas áreas vai se rebelar contra a outra e vai te amarrar. Mas aí basicamente entenda assim, ó, sucesso, pelo que eu percebo, pelo que eu já estudei, pelo que eu vejo nas pessoas, é viver conforme a sua alma almeja. Viver conforme a sua alma almeja. Você vai sentir que você tem um sucesso verdadeiro na sua vida quando a sua vida está em alinhamento com o que a sua alma almeja. Não adianta você conquistar. Aí, de repente, você conquista um baita resultado X ali, em alguma coisa, seja qual for. Se aquilo não é a busca da sua alma, o que ela veio fazer, o propósito, o que ela precisa aprender, desenvolver, a pessoa se sente vazia. Essa é a característica do sentimento, um vazio. Porque a alma não se preencheu, não trouxe essa alegria profunda, no nível espiritual. E quando você conquista um resultado, e aquele resultado nutre a sua alma, aí você está tendo sucesso, entendeu? Então é muito relativo. Do ponto de vista espiritual, por exemplo, a família é um sucesso. Você se curar de algo é um sucesso. Você fazer diferença na vida das pessoas é um sucesso.
Você recuperar a conexão com seus pais é um sucesso. Então, sucesso, além dele ser relativo, ele é subdividido em vários momentos, em várias conquistas, em várias questões que acontecem na sua vida. E você precisa ajustar a sua mente, a sua percepção, para que você não fique considerando o sucesso só como uma questão financeira e profissional. É uma das, e é uma das importantes. Porém, enxergue, receba e agradeça os outros sucessos que você tem ou está conquistando na sua vida. Tudo faz parte. Se na sua saúde, se no seu desempenho físico, na sua estética, seja o que for, essa parte corporal, você está vivendo em alinhamento com a sua alma, você está tendo um grande sucesso nessa área. Se na área de casal, o seu relacionamento está numa fase boa, está nutrindo a alma dos dois, está trazendo satisfação nesse nível, você está vivendo um sucesso. Se no seu caminho de autoconhecimento, espiritualidade, você está conseguindo se conectar muito mais do que você nunca conectou, você está vivendo um sucesso dentro da área profissional, dentro da área espiritual. Então tenha esse olhar, certo? Porque às vezes a sociedade entrega só uma visão nesse sentido. E não importa qual é a área que você está buscando o sucesso. Né? Não importa a área, os princípios vão ser o mesmo. Tá? Sucesso não é só uma questão de esforço, de dedicação. Esse é um dos elementos, faz parte também. Ou questão de inteligência mental, raciocínio. Existe a participação da inteligência da mente subconsciente e de princípios espirituais. Princípios sistêmicos, por exemplo, leis sistêmicas. Tudo isso faz parte. Porque entenda assim, estar em alinhamento com a alma também envolve estar em alinhamento com a alma da família. Também envolve estar em alinhamento com a alma universal, que é o divino. Então, você só vai conseguir, um exemplo, você só vai conseguir vivenciar plenamente o sucesso na área de relacionamentos no geral, seja o que for, seja a área de casal, amizades, família, relacionamentos profissionais também. Você só vai conseguir viver o sucesso pleno nessas áreas quando você está em alinhamento com as leis sistêmicas. Não vai ter como você vivenciar o sucesso nas relações se nas relações você fere alguma lei sistêmica. E em questão de tempo vai dar problema. Porque o problema é um sinalizador, é um alerta para que aquela lei seja corrigida. Da mesma forma, se você estiver conduzindo a sua vida ferindo leis espirituais, como por exemplo, criando karma negativo. Quando a gente fere as leis espirituais, a gente cria karma negativo e a gente cria uma ação-reação, que é o karma. Então, se você está no seu caminho criando karma negativo o tempo todo, porque você está ferindo leis espirituais, esse karma negativo vai voltar para você, vai atrapalhar o seu caminho e você não vai conseguir avançar plenamente no seu sucesso. Ou, se na sua área de trabalho mesmo e prosperidade você está em desalinhamento com as leis do sucesso que foram mapeadas, você também vai bater cabeça.
porque o seu comportamento está desalinhado. Tá? Vou dar um exemplo de leis do sucesso. Primeira lei do sucesso que o Napoleão Hill fala: você ter um objetivo principal bem definido. Objetivo principal bem definido. Aí vamos supor que você não sabe o que quer. Você já está ferindo uma lei. Ou cada hora você quer uma coisa. Já feriu uma lei. Outra lei do sucesso: ter uma personalidade agradável. É outra lei do sucesso. Aí tem aquela pessoa que estuda, se dedica, faz tudo o que precisa, mas ela é chata. Ninguém consegue conversar com ela. Na empresa, ninguém quer ficar perto dela. Ela está sempre em conflito com os chefes, com os companheiros de trabalho, está sempre falando mal, praguejando contra as outras pessoas. Não vai ter sucesso. Essa pessoa, ela vai perder o sucesso dela porque ela não tem carisma. Porque no nível relacional, ela não consegue se conectar com as pessoas. Uma das leis, uma das outras leis do sucesso. Né? Então, você vai ver exemplos constantes de desalinhamento com as leis do sucesso em pessoas que não estão conseguindo avançar. Outra lei do sucesso, que o Napoleão Hill falou: saber lidar com o dinheiro e ter o hábito de poupar. Saber lidar com o dinheiro e ter o hábito de poupar. Aí a pessoa só torra dinheiro em porcaria, não olha para o dinheiro, não quer saber de ter conhecimento nessa área. Vai enroscar. Entende? Outra lei do sucesso: autoconfiança. Desenvolver a autoconfiança, ter atos de coragem. Aí a pessoa nunca se arrisca, nunca vai, sempre dá voz aos medos, enrosca. Percebe que são leis. São leis. O que é lei? A lei direciona a realidade. Então você precisa organizar o seu caminho para que esse trilho guie o seu comportamento. Então eu sugiro que você leia esse livro também, As Leis do Triunfo, de Napoleão Hill. E junto a isso, aí você precisa que a sua mente subconsciente esteja alinhada à programação para aquilo que você está buscando. Não pode ter um conflito interior entre a sua mente consciente e o seu inconsciente, a sua mente subconsciente. Como, por exemplo, no consciente você diz que quer algo e internamente você, no fundo, você não quer aquilo. É um conflito interno. A sua energia fica assim, ó. Vamos supor, você quer sucesso e prosperidade, mas você não quer trabalhar. Você está na zona de conforto, você está preso na preguiça, você não quer pôr energia, se dedicar por um longo período. Você quer só fazer aquilo que você gosta. Você não quer fazer aquilo que precisa, que é um comportamento infantil. A coisa vai enroscar. Você precisa estar numa área, essa é uma outra lei, ok? Aí é mais espiritual. Você precisa estar numa área de trabalho que você sinta uma certa alegria, pelo menos. Se a atividade em si não te traz alegria, pelo menos aquilo que ela proporciona precisa te trazer satisfação e realização. Porque o que move a energia nesse sentido é o amor e a alegria.
Quem trabalha com amor e alegria tem um resultado extremamente maior do que quem trabalha vibrando na insatisfação o tempo todo. Vibrando na resistência, vibrando no não queria estar aqui, não vê a hora que chega a sexta-feira, fica desfocando em outras coisas, entende? Procrastina, por que procrastina? Porque não é o que queria estar fazendo. Então, esse é um grande filtro. A sua área de trabalho precisa ser aquela atividade em que você faria de graça. Você faria de graça, faria só pela atividade em si, pelo prazer que você tem em mexer com aquilo. Sabe, aquilo que você quer estar envolvido o tempo todo, você quer se aprofundar, você quer estudar mais, você quer entender melhor, é aí seu caminho. Porque isso é a alma chamando. Entenda o seguinte, aquilo que nós procuramos no nível da alma mesmo, aquilo que nós procuramos no nível da alma, também nos procura. Guardem isso. Aquilo que você realmente almeja, por isso que chama almeja a palavra, vem de alma. Aquilo que você almeja no nível da alma, também te almeja, também te procura. Por quê? Porque tem a ver com o seu lugar no mundo. É uma contribuição que só você pode trazer, que só você pode entregar, tem a ver com a sua energia. E todos nós somos seres únicos. Nem gêmeos são iguais. Nem gêmeos. Cada um tem uma personalidade, uma forma de funcionar e a energia vibra diferente. Só são fisicamente iguais. E nem é tão igual assim também, se você analisar mais a fundo. Tá? É só uma estrutura similar. Cada um veio trazer uma parte no todo. Cada um é uma parte única no todo, todos nós. E toda parte única tem a sua função específica, tem o seu lugar específico na realidade. E quando você se alinha com esse lugar e está nesse alinhamento, no seu lugar no mundo, fazendo o que você precisa fazer, contribuindo com a sua energia única, da forma que só você pode trazer, a coisa anda de um jeito que vocês nem imaginam. Que é o nosso lugar no mundo. Só que aí, para quem estuda comigo as partes sistêmicas, sabem, você só vai encontrar o seu lugar no mundo quando você corrigir o seu lugar na família, que é o primeiro sistema que nós nos alinhamos quando nascemos. É o primeiro sistema que a gente entra em contato. Quando você está fora do seu lugar da família, quando você está emaranhado em questões aí que não são suas, que te tiram do seu lugar, e você replica isso na área do trabalho. É uma consequência. E aí isso tira de você o que eu chamo de liberdade sistêmica. Para que a gente consiga avançar plenamente nos nossos resultados, você precisa estar com liberdade sistêmica. Como assim liberdade sistêmica? Entenda o seguinte, um ciclo novo só tem força quando o ciclo anterior foi finalizado. Se você ainda está emaranhada emocionalmente ou espiritualmente com questões do passado familiar ou pessoal, o seu caminho fica sem força, fica bloqueado, fica travado. E da mesma forma, se o seu caminho está sendo só uma escolha do ego, ou está sendo uma escolha que você está entrando num trilho de alguém da família, você está escolhendo as suas coisas com base no que o seu pai vai te ver, com base no que a sua mãe iria te reconhecer,
com base no que você acredita que os seus pais querem para você e não no que você realmente de alma busca para o seu caminho, né? Vamos supor que a pessoa tem o sonho de ser, sei lá, um artista ou trabalhar numa área, sei lá, a pessoa tem o sonho de ser enfermeira. E aí, para agradar o pai, agradar a mãe, escolhe medicina ou escolhe engenharia, seja o que for, que é o mais comum. Imagina se ele vai ter força na alma. Não vai. Porque a pessoa escolheu um caminho para o outro, não por ela. E vai ter um desalinhamento na alma dela ali. Então a coisa vai andar pesado, ou vai travar, ou vai dar problema, para que ela ajuste o caminho dela. Eu já fiz 2 transições de carreira. Eu já estive desalinhado com a minha alma em alguns momentos. E aí, inclusive, eu até fiz umas leituras mais a fundo, como, por exemplo, fiz mapa astral, fiz outras avaliações mais a fundo nesse sentido de autoconhecimento. E a mensagem que ficou é: você precisa trabalhar em algo que envolva a espiritualidade. Enquanto eu não me alinhei nesse sentido, a coisa não andou. A minha alma não deixou e eu tentei escapar, né? Porque a gente sabe que quem trabalha com espiritualidade tem determinados desafios. E eu me sabotei durante muito tempo. Tentei escapar, mas não teve jeito, né? Enquanto eu não me alinhei nesse sentido, sempre que eu trabalhava em algo que não envolvia questões mais profundas e espiritualidade e tudo, a coisa não andou. E eu sempre me sentia vazio. Um dos motivos que eu saí da carreira de personal trainer foi isso. Por exemplo, ia dar aula para os alunos, aí ficava fazendo terapia com os alunos, ao invés de focar no treinamento, já estava... Aí você começa a misturar as coisas, entendeu? Então, o certo era eu finalizar aquele trabalho e entrar no caminho que realmente me alimentava. Eu já estava tava tudo mostrando que eu precisava entrar no caminho de terapeuta. Só que aí, vendo os comentários de vocês, vocês precisam também ressignificar a espiritualidade também. Tem esse ponto, tá? Às vezes você está fazendo um trabalho que você não enxerga, mas ele é de uma contribuição espiritual muito grande. Então você tem que tomar cuidado com essas crenças também de achar que espiritualidade é só a terapia holística, é só você estudar energia. Não é isso. É uma visão mais profunda do sentido das coisas e da contribuição que você está fazendo, do propósito. Então, só tomem cuidado nesse sentido, tá? Às vezes, por exemplo, sei lá, um jardineiro. Às vezes, um jardineiro está fazendo um trabalho super espiritual. Às vezes, você trabalha, igual falou aí, trabalha numa prefeitura e você contribui com uma coisa muito importante na sociedade, é um trabalho espiritual. Às vezes, você é uma professora. Você é uma professora que está fazendo diferença na vida das crianças. É um trabalho super espiritual. A questão é você trabalhar com uma outra consciência. O seu comportamento estar com uma outra visão da realidade dentro daquilo que você faz. Porque às vezes as pessoas têm uma ilusão que para
trabalhar, para você estar num caminho espiritual, estar em despertar espiritual, para você trabalhar de forma espiritual, você tem que ser terapeuta. Não é uma regra isso. Não é uma... E às vezes aí a pessoa sai de uma área que tinha alinhamento com a alma dela e fica forçando ser terapeuta porque ela está presa nessas crenças. Por exemplo, se eu tivesse trabalhando ainda na área da educação física, eu levaria hoje a minha abordagem, meu posicionamento de treinamento com um viés totalmente diferente. E eu estaria fazendo um propósito com as pessoas, por exemplo, de desenvolver o lado yang, o lado yang da espiritualidade. Desenvolver coragem, determinação, persistência, competências que fazem totalmente a diferença num caminho espiritual. Entende? Igual a Lívia falou ali, ó, eu penso em mudar o nicho para liderança. Fui gestora há 18 anos no corporativo. Por isso que quando você faz uma transição de carreira, você não pode perder o seu lastro. Eu sou da educação física. Pode ver, eu tenho curso de emagrecimento, tenho curso de psicossomática, eu trabalho muito com questões de saúde, eu não perdi meu lastro. Você não pode perder seu lastro, Lívia. Você precisa, de alguma forma, continuar essa onda dentro da sua nova área. Você não pode perder o lastro. Senão você quebra muito uma onda que você já tinha em andamento. É como se você fosse fazer a mesma coisa numa perspectiva diferente. Heloísa, eu falo demais sobre as questões sistêmicas, né, no trabalho e acaba atrapalhando a minha concentração. Não pode misturar as coisas. Cada hora você abre uma caixa. Cada hora você abre uma caixa, fecha a caixa. Você pode ter uma postura sistêmica no seu trabalho, mas cuidado você ficar, às vezes, misturando egrégora, né? Misturando egrégora. Você pode, a Lívia no caso aí, você pode fazer todo um processo terapêutico para ajudar as pessoas a ter sucesso profissional, a desenvolver competências de liderança. Aí você vai lembrar como que você fazia o trabalho, como que você intervia e põe essa força dentro da sua área terapêutica. Os terapeutas erram muito nisso, tem uma quebra muito grande de identidade. Você não pode perder a sua força do passado, você precisa fazer com que ela esteja na sua área atual também. E junto a tudo isso que a gente está conversando, ele coloca aqui no livro a questão da mente subconsciente ser sócia para o sucesso. E isso é totalmente possível quando você promove esse alinhamento interno. Quando você transmite para a mente subconsciente, quando você transmite para a mente subconsciente o direcionamento adequado do seu objetivo. Aí isso vem da mente consciente. A sua mente consciente precisa dar direção, precisa dar clareza, precisa dar especificidade. O que você verdadeiramente quer? O que você verdadeiramente quer na sua vida? E parar de focar no que você não quer mais. Essa é uma primeira lei para a mente subconsciente e para a lei da atração. Você precisa focar naquilo que você quer. E dar esse direcionamento para a sua mente subconsciente daquilo que você quer. Ele passa aqui
que você precisa definir o seu objetivo, escrevendo uma declaração, como se o seu resultado já estivesse sido manifestado. Se você fosse descrever o seu novo eu ou o seu novo resultado de sucesso, como que você escreveria isso como se já fosse realidade? Por exemplo, eu sou uma terapeuta, referência nisso, com agenda cheia e com 2, 3 cursos de grande resultado nessa área e usufruo de X de faturamento mensal por mês. Um exemplo, entendeu? Um exemplo. E junto a isso, junto a essa declaração que descreve o seu resultado como já conquistado, você precisa traduzir isso numa imagem. Por exemplo, ontem eu estava atualizando o meu quadro dos sonhos. Eu parei para fazer isso, porque eu estou num momento de alinhamento interno, de olhar para a próxima etapa do caminho e para onde eu quero direcionar minhas coisas. Aí eu parei e teve meu momento de interiorização, fui pensando nos meus objetivos, traduzi isso em imagem, fui lá, peguei umas imagens e coloquei lá no meu quadro e já dei uma direção para minha mente. Você precisa fazer isso também, você precisa ter o seu quadro, você precisa escrever os seus objetivos. Por isso que eu fiz o workshop na virada do ano, porque você precisa ter os seus objetivos. Quem fez, você não pode largar aquela folha lá, você precisa voltar naquela folha, rever se está alinhado, corrigir, põe isso em imagem e depois, nas suas meditações, na sua oração, nos seus processos terapêuticos, você precisa ver o filme disso. Você precisa ver o filme disso. Você pagando o preço do processo, você vencendo os desafios, o resultado se encaminhando, acontecendo, e você visualizar esse filme na sua mente também. E aí, no seu dia a dia, você precisa já, como uma atriz, como um ator, já agir como se você já fosse essa pessoa. Tem até, nesse capítulo, tem até uma pessoa que relata isso. Eu escrevi a frase dela aqui, ó. Ela manifestou ali o que ela buscava e ela disse assim, ó: comportando-me como se fosse o que eu penso, eu serei. Comportando-me como se fosse o que eu penso, eu serei. Lembra da regra? Haja como se você já fosse para poder ser. Seja um ator do seu novo eu, uma atriz do seu novo eu e já começa a agir como se você já fosse essa pessoa. E faz as suas declarações, suas afirmações se empoderando dessa pessoa, desse novo eu. A Edna disse, sim, os desafios vieram, é lógico. Aí o que a sua mente subconsciente vai fazer? Ela vai direcionar você no caminho para manifestar aquilo. Só que esse caminho, lembre-se, o que é mais importante no sucesso? O mais importante no sucesso, e quando você conquista objetivos, é a pessoa que você se torna no processo. É aí que está a pérola. É aí que está o grande tesouro. É a pessoa que você se torna no processo. Então, os desafios que vêm são o processo de lapidação. O resultado que você conquista é secundário.
O maior tesouro é a pessoa que você precisa se tornar para aquele resultado ser viável. É nisso que você precisa focar. É no seu desenvolvimento. É na sua superação de limitações. É na sua superação de fraquezas. É no seu desenvolvimento de competências. É no seu desenvolvimento de virtudes. É no seu aprofundar de conhecimento. É na mudança de postura. É aí que está o grande tesouro. Se você focar nisso, se você mudar o ser de verdade, se você desenvolver o ser de verdade, o ter vai acontecer. O ter vai acontecer. Se o seu processo de desenvolvimento do ser for congruente. Porque a cada nível financeiro, a cada salto de resultado que você quer ter, o seu desenvolvimento pessoal precisa acompanhar, senão você não vai conseguir sustentar o resultado. É só você parar para perceber pessoas que ganham na loteria. Ela não tem competência para segurar aquele resultado, ela perde tudo. Perde tudo. Então o foco tem que estar em você. E você seguir aquela lei. Confiar, entregar, como se tudo dependesse de Deus, e agir como se tudo dependesse só de você. E quando você entregar a diretriz para sua mente subconsciente ou para o seu divino interior, você precisa confiar como se fosse o melhor funcionário do mundo, como se aquilo já tivesse em andamento. E deixar o seu comportamento congruente e ficar numa postura também de atenção plena, de ouvinte, de receptiva, porque você dá o comando, você dá a direção, vai vir os insights, e aí o insight você precisa ouvir. Às vezes a sua mente subconsciente ou o divino tá apontando para você o caminho, mas você não para ouvir, você tá só no barulho mental o tempo todo. Aí você não alinha o seu caminho. Quando você dá o comando certo para a sua mente subconsciente, as intuições e os insights vão ficar aflorados, né? E o seu magnetismo pessoal e as sincronicidades vão acontecer. Só que quando elas acontecerem, você precisa fazer a sua parte. Você precisa estar na atenção plena de entender, o campo, a mente subconsciente, o divino, seja o que for, está me requisitando a vir para cá. Aí você vai precisar ir. Aí você tem medo. Você tem medo do sucesso. Aí você, em vez de ir lá para onde o campo está dando, você não. Aí, isso se chama autossabotagem. O que é autossabotagem? Quando a coisa está te puxando numa direção, é o caminho, mas dentro de você atua no fundo eu não quero isso, ou no fundo eu não posso isso, por algum motivo que você tem aí na sua cabeça. Seja crenças limitantes, seja medos, seja lealdade ancestral, receios, zona de conforto, tudo isso. Precisa vencer essas questões internas. Porque senão como é que faz? O subconsciente pode ser fonte de soluções inesperadas, de vir o caminho para você. Por exemplo, perguntaram aí, né? A questão de dúvida, acho que foi a Rose, E quando você está muito confusa em escolhas? Rose, se eu perguntar para você assim, e se você já soubesse qual é o melhor caminho? E se você já soubesse qual é o melhor caminho para você conquistar
o resultado que você busca, qual seria o seu primeiro palpite? Essa é uma pergunta que ajuda a ser puxada da mente subconsciente a resposta. E se eu já soubesse a resposta disso, mas apenas esqueci ou apenas estou resistente em saber? Qual seria a primeira resposta que eu escolheria? E não para raciocinar, deixa vir espontaneamente. Tá? Em relação a essa dúvida que você tá, quando eu faço essa pergunta, qual a primeira resposta que vem para você de imediato? Se você já soubesse qual é o caminho, qual seria a sua primeira escolha? Ou, se você fosse fazer essa escolha com base em alegria, com base em amor próprio, com base no que o seu coração quer e não no que outras pessoas querem, não no fazer as coisas por obrigação, qual seria a sua decisão? O caminho de maior alegria, de maior amor, de maior entusiasmo é a resposta. É o entusiasmo que movimenta a energia do sucesso. Entusiasmo, paixão. Se eu perguntar para você, dessas decisões que você está em dúvida, numa nota de 0 a 10, que nota você dá para uma em relação ao seu paixão e entusiasmo nessa área? Ah, eu dou nota 8. E a outra dúvida? Que nota você dá? Eu dou nota 5, nota 6. Pronto. Você já tem a resposta. O caminho de entusiasmo é onde tem a presença de Deus. Se tem a presença de Deus, tem a presença do quê? Da sua alma. E se a sua alma está nesse caminho, é um caminho que tem força. Entendeu? Então, tem esses sentimentos que são chaves para você. Esses sentimentos são chaves. E aí faz o que ele orienta no capítulo também. Antes de dormir, pede para o subconsciente mostrar o caminho. Mente subconsciente, por favor, me mostre qual é o melhor caminho em relação às minhas decisões profissionais. Passa esse comando e solta. A resposta vai vir. Se não vier com palavra, vai vir com sinais. Aí você fica atento, porque Deus conversa com a gente, a mente subconsciente conversa com a gente por meio de linguagem simbólica muitas vezes. Você vai se deparar com alguém que está com uma camiseta que tem um símbolo ali, uma frase que já vem aquilo, entende? Igual aconteceu comigo no supermercado. Eu fiz uma pergunta nesse sentido, espiritualmente e tudo, de repente no supermercado estava ali, nítido para mim a resposta. Na camisa de uma pessoa. São sincronicidades. Entendeu? Vai vir. E então faça esses processos e se alinhe com as leis do sucesso. O sucesso ele é uma combinação do alinhamento interior exatamente, Catiúcia, aí Catiúcia pediu direcionamento e sonhou 3 noites o mesmo sonho. É bem isso. A Lívia pediu e na live veio a resposta. Exatamente. A Franci falou, olha, eu me pergunto, se eu ganhasse na Mega, continuaria fazendo isso ou chutaria o balde, como ele falou antes? O que você faria até de graça o alinhamento? Pessoal, se eu ganhasse na loteria, eu faria as mesmas coisas que eu faço, claro, com um determinado alinhamento de agenda, com mais liberdade de tempo, porém eu faria as mesmas coisas, aplicaria o dinheiro para a mensagem chegar mais longe, otimizaria os processos, as plataformas, tudo faria num nível extremamente melhor, mas continuaria fazendo.
Você não pode estar num caminho só pelo dinheiro. O dinheiro precisa estar em pauta. Senão você fica trabalhando num lugar que não te valoriza, não te dá retorno. Não faz sentido também. Tá? Só que não pode ser... não pode ser a única coisa que você tem em vista. Senão você não está focando no benefício, no propósito que aquilo faz a diferença na realidade das pessoas. E aí o dinheiro vem como consequência. Quando o dinheiro é o fim em si, você trabalha só para cumprir obrigação e ter ali a sua fonte de renda, entendeu? E entenda o seguinte, o sucesso, quando você conquista o sucesso fazendo mal para as pessoas de alguma forma, esse sucesso tem data de validade. Então você não pode atropelar as pessoas no meio do caminho. Isso gera um karma, uma energia negativa que se volta contra você. Tá? Parabéns, Edna. Isso é um bom alinhamento aí, tá? Conversando com o campo aí. Estava em dúvida quanto ao meu propósito de vida e pedi ao universo clareza. Ele veio apresentando cristais na minha casa entregues por um ex-aluno. Olha só que legal. Estava desmotivada com a minha função de educadora. Tá vendo? Você precisava ressignificar o sentido daquilo que você faz. Né? E nesse capítulo também, ele traz aqui a importância de você, ele chama aqui, usar o persistente poder da imaginação. Não é só ele que fala isso, Napoleão Hill fala isso. Por exemplo, uma das outras leis do sucesso do Napoleão Hill é o uso adequado da mente. E isso envolve a imaginação. Isso envolve a superação de crenças, a atitude mental positiva. E o Joe Dispenza também fala isso. Você já precisa ensaiar. Se você assistiu o documentário do Schwarzenegger, tudo aquilo que ele conquistou na vida, o maior fisiculturista de todos os tempos, ator, que a gente sabe toda a carreira de ator que ele teve, multimilionário, foi um dos principais atores de uma determinada época aí. Chegou a ser governador nos Estados Unidos. Então o cara, tinha o código para atingir o topo em várias áreas. E um dos grandes pontos que ele fala é o quanto ele era bom em ensaiar antes. Ele já se via como o maior fisiculturista ali do tempo dele. Ele já se via como um ator de extremo sucesso antes de ser. Ele já se via como governador antes de ser, com muita nitidez, com muito sentimento e com muita ação. Muita ação naquela direção. Então ele tinha o código, é uma chave que faz a pessoa ir naquela direção. Ele conseguia direcionar a mente subconsciente certinho para aquele caminho. E conforme ela ia puxando ele ia fazendo a parte dele. Ele também treinou musculação como ninguém. Ele também fez a parte dele ali como ator. Se dedicou infinitamente. Entendeu? A chave. E usava muito de declarações também. O Joseph Murphy passa muito a questão das declarações. Passa muito a questão da declaração. Você declara aquilo como se já fosse uma realidade, usando a sua voz e a sua imaginação, sabe? Eu já sou isso, eu já tenho total
potencial de manifestar isso na minha vida, eu sou uma pessoa de sucesso, desde que isso mexa no seu sentimento. A sua declaração precisa mudar o seu sentimento. Aí a Cláudia colocou ali, a dificuldade em se ver grande tem a ver com a alma da família? Pode ser, porque pode ser uma crença que você herdou da sua família. A família tem um padrão de complexo de inferioridade. Isso vai afetar você. Você herdou uma crença da família. Ou os seus pais sempre te invalidavam das coisas, falavam que você não ia conseguir. É um conjunto de crença limitante a respeito de você mesmo. Mas isso é treino. E você precisa já enxergar a sua grandeza naquilo que você já faz, naquilo que você já é. Você já tem comportamentos de grandeza na sua vida. Só que você precisa enxergar isso. Um exercício muito importante que eu passo para as pessoas é você fazer o caderno do autorreconhecimento. Não tem o caderno da gratidão? Tem o caderno da gratidão, onde você escreve ali todos os dias 5 coisas, pelo menos, ao qual você é profundamente grato. Isso ajuda muito a você ter uma consciência de abundância. Só que, junto a isso, é importante você fazer ali também, escrever de 3 a 5 coisas pelo qual você se elogia, pelo qual você se reconhece. Por exemplo, eu me reconheço por ter conquistado isso. Eu me reconheço por ser uma pessoa que busca ajudar os outros. Eu me reconheço por ter me formado. Eu me reconheço por... Sabe, aí você precisa olhar a sua realidade e se elogiar e se reconhecer. Pode ser uma coisa de agora, de hoje, de ontem. Pode ser coisa do seu passado, conquistas que você teve. Essa é uma estratégia para você reconhecer o seu eu vencedor, o seu eu realizador, que já está em você, mas você só foca na lacuna. Você só foca naquilo que não deu certo e esquece de infinitas coisas que deu certo. Então faça esse caderno do autorreconhecimento, o caderno do elogio. Porque às vezes você fica buscando o reconhecimento no outro, no externo, mas você não dá isso para você. Sabe? De bater a mão no peito e falar assim, isso que eu fiz foi top. Igual a Lívia aí, trabalhou 18 anos na área aí, batendo no peito, durante muito tempo eu fiz isso, eu consegui realizar isso. Isso vai elevar sua autoestima e sua autoconfiança. Vai dar poder para você realizar no agora. Vai impregnar sua mente subconsciente de uma autoimagem mais fortalecedora. E aí, na hora de você encarar desafios, você vai estar num outro estado interno. E a forma como você se comporta depende do seu estado interno. Você precisa estar em estados internos elevados para você ter comportamentos elevados. Tá? E outro ponto que ele fala aqui, que tem a ver com a lei do sucesso, é a questão de você estar a serviço. O que o Napoleão Hill fala? Faça mais que o combinado. Napoleão Hill fala, faça mais que o combinado, seja uma pessoa de contribuição, uma pessoa que soma. E no seu trabalho, naquilo que você quer obter o sucesso, você precisa ter o seu porquê, o que vai trazer de benefício para você e o que vai fazer diferença na vida das pessoas. É isso que move espiritualmente falando.
Se você vai fazer diferença na vida das pessoas, se você está a serviço da vida, o campo te puxa. Aí você faz sua parte, né? Então isso precisa estar em pauta. Que na outra lei do sucesso, a regra de ouro, Napoleão Hill fala: faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Postura de contribuição, postura de somar. E quando você fizer, faça mais que o combinado. Deixa aquela sobra. Põe capricho no seu trabalho. Põe dedicação, põe um tempero diferenciado. Certo? Combinado? Sai da mediocridade. Sai da mediocridade. A Mara colocou, a gente acaba se limitando em se elogiar, se reconhecer. É uma programação social de que você ter complexo de inferioridade, você se ver como pequeno, se ver como fraco, isso é humildade. É uma crença limitante. E você ter autoconfiança é arrogância. Então você sempre precisa ser a ovelhinha que não tem força para nada, a vítima. Aí você é uma pessoa ok. Isso é uma crença social que foi implantada para manter as pessoas fracas, para implantar sistemática de culpa, para implantar essa identidade de culpado, para você não se permitir receber. Tudo isso é jogo de manipulação, tá? E para finalizar a live, um último direcionamento que ele passa. Lembra a live da prosperidade? Que ele fala para você, antes de dormir, você ficar repetindo a palavra riqueza, e sentindo a palavra, repetindo a palavra, sentindo a palavra. Aqui ele fala da palavra sucesso também. Antes de dormir, fica repetindo riqueza, sucesso, riqueza. E coloca na sua mente as imagens do que é sucesso para você, do que é riqueza para você. Riqueza, sucesso, e vai visualizando o seu resultado já manifestado, a coisa acontecendo, repete a palavra, faz isso. Faz isso, tá? A Fátima colocou, e quando fazemos esse trabalho todo e o marido não acredita, você está fazendo o seu trabalho para contribuir na realidade das pessoas ou para agradar seu marido? Essa é a questão. Foca nas pessoas que o seu trabalho vai contribuir, pare de depender de aprovação e apoio dele. Solta essa marra no seu caminho, tá? Beleza, pessoal? Então esse era o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida chama no direct. Até a próxima.